Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: sempre que colocamos nossos desejos acima de Deus, tudo tende a dar errado. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Todos nós temos uma ideia das coisas que nós gostaríamos. Então nós planejamos, nós sonhamos, nós buscamos alcançar essas coisas, seja nos capacitando através de uma faculdade, seja através de uma viagem, de um emprego, de diversas coisas que nós podemos fazer. E assim nós acreditamos que a satisfação vai existir na nossa alma quando nós concluirmos esse processo de capacitação. Assim eu vou começar a ter dinheiro, eu vou conhecer pessoas, eu vou ter uma família, e o tempo vai passando, e eu vou ter a minha casa, os meus filhos, e o tempo vai passando, e aí Acaba que às vezes eu quero ser uma coisa e acabo sendo outra, às vezes eu concluo o curso e não tenho a oportunidade, ou eu arrumo um relacionamento e o relacionamento acaba, e parece que nunca nada pode dar certo. E mesmo nas pessoas que conseguiram atingir 100% do objetivo, parece que ainda não deu certo. É sempre o sentimento de insatisfação. Sempre alguma coisa parece faltar. Sempre se precisa de uma viagem, de uma festa, de um complemento. Até que chega um ponto onde você já não tem mais o que conquistar. Minimamente tudo aquilo que você queria, você já tem. E aquele sentimento, ele continua lá. E as redes sociais são uma tentação hoje em dia, para você comparar a sua vida com a vida de outras pessoas. Sempre que eu estou comparando algo, é como se eu estivesse invejando algo, querendo algo. E o maior problema disso tudo é que, quando nós gastamos tempo na nossa vida, nós não gastamos tempo no Senhor. Talvez uma vez por semana, indo numa igreja, falando uma coisa A, B ou C, mas Jesus ele não tem um papel dentro da nossa casa, a não ser muitas vezes um bonequinho em algum lugar, uma Bíblia aberta ou alguma coisa nesse sentido. Então é um Deus que vive distante, por medo muitas vezes de dizer, olha, eu não acredito em Deus, que era o que eu fazia, eu não acreditava em Deus. Porque se eu não vivia a Deus, se eu não servia a Deus, que diferença tinha Deus na minha vida? Se as mesmas coisas que eu fazia, as pessoas que diziam acreditar faziam também. Então não existia uma transformação e não existia uma diferença. E Deus ele faz diferença. Dentro da nossa vida, dentro do nosso comportamento, dentro das nossas relações, dentro do nosso sonho. Porque a graça de Deus é a própria satisfação. Não adianta a gente conquistar o mundo inteiro se no final a gente não tiver a vida verdadeira. Não adianta a gente ficar tentando, buscando os nossos sonhos e os nossos desejos, porque no final não vai dar certo. Porque o salário do pecado é a morte, e o único que pode apagar os nossos pecados, perdoar as nossas transgressões, é o Senhor. E na presença do Espírito Santo isso não está em nós. É algo que nós descobrimos pela graça de Deus, não pela nossa vontade. Porque na nossa vontade o que a gente faz é colocar a culpa nas outras pessoas. E a culpa é nossa. Se a gente vai lá em 1 Timóteo 5, versículo 11, 13 e 15, a palavra do Senhor ela diz assim: mas não ponha na lista as viúvas mais jovens, porque quando seus desejos fazem com que queiram casar de novo, elas abandonam a Cristo. Além disso, elas se acostumam a não fazer nada e a andar de casa em casa e, pior ainda, aprendem a ser mexeriqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não devem, pois algumas viúvas já se desviaram e seguiram Satanás. Quem está conversando? Paulo, enviando uma carta a Timóteo, um jovem que ele vinha preparando para assumir um cargo de liderança dentro da igreja. E igreja primitiva é comunidade. São pessoas que se ajudavam porque elas eram perseguidas. E o que acontecia? Na sociedade daquela época patriarcal, o homem ele tinha o papel de provedor e a mulher de cuidadora do lar.
dos filhos e das coisas que o casal tinha. E às vezes a mulher perdia o marido e nessa situação ela ficava abandonada. Ela não tinha um assistencialismo, ela não tinha outras pessoas para ajudar, elas não tinham nada. Então a igreja daquela época, eles pegavam essas mulheres viúvas e traziam para dentro da igreja e ajudavam elas, tanto de forma financeira, e elas começavam a viver uma vida devota ao Senhor Jesus Cristo. Só que ele percebeu uma coisa, que as viúvas mais jovens, elas tinham um comportamento diferente das outras viúvas. E é isso que essa passagem ela está relatando. Para mim o importante aqui não é o contexto, não é a situação, não é nada. Eu estou vendo uma pessoa que tem desejo, é só isso. Podia ser um homem, podia ser uma mulher, pode ser a relação a casamento, pode ser a relação de qualquer coisa. E é justamente, a Bíblia deixa claro, nós falamos esses dias atrás sobre isso, que o mal, o pecado, ele nasce justamente dentro dos nossos desejos e dentro dos nossos pensamentos e nas nossas intenções. Mas não ponha na lista as viúvas mais jovens. Então ele acabou excluindo algumas pessoas. Apesar dessas mulheres terem as mesmas necessidades que as viúvas mais velhas, Paulo está dizendo, olha, essa gente não adianta ajudar. Porque quando essas pessoas elas acabam gastando tempo nas coisas erradas, vai dar problema. E ele vai explicar para ele qual é o problema disso. Porque quando os seus desejos fazem com que queiram casar de novo. Então dentro da cabeça dela, ela vai começar a comparar a vida dela. O que ela está vivendo agora, dentro daquela igreja, dentro do assistencialismo, dentro das regras e dentro das coisas, mas porém elas vão comparar com a vida antiga, o exemplo das redes sociais. E aí o que vai começar a acontecer? Vai começar a ter um desejo. Desejo de viajar, desejo de comprar, desejo de ter, imaginando que se tivesse ia ser de um jeito, se não tivesse ia ser de outro, e que toda aquela amargura que a pessoa sente não é fruto da falta de Deus, mas a falta de um casamento, porque antigamente ela era feliz. Então o problema é, quando nós comparamos uma vida desgraçada com uma mais desgraçada, aparentemente quando era só desgraça, estava bom, estava mais suportável, porque nós romantizamos as relações e as coisas. É por isso que alguns casais, eles voltam diversas vezes e cada vez que volta a coisa escala para pior. Então a gente tem uma ideia equivocada, tanto de coisas quanto de pessoas. Sempre que nós perdemos algo, nós temos características de romantizar. Lembramos apenas as partes boas e esquecemos as partes ruins. E nós precisamos revisitar tudo o que nós vivemos aos olhos de Cristo. E Deus ele fala, observe todas as coisas. O que for bom, você fica. O que não for, você rejeita. Assim como uma fruta podre, que nós podemos pegar e comer só a parte boa e descartar a outra parte que não está. Então nós vamos deixar de nos alimentar ou deixar de achar alguma coisa boa? Não, porém nós vamos ver o que é a verdade dessas coisas. E ele notou que essas mulheres, quando elas queriam casar, elas se cegavam. Então elas tinham um único objetivo. Você imagina essas mulheres dentro da igreja. Aparece um homem lá. A mulher já acha que é Deus que está mandando um homem para ela. E ela já olha todo mundo como possível marido. Não pode encontrar uma pessoa num supermercado que acha que é o marido, não pode cumprimentar alguém na rua que acha que é o marido. E pode ser o contrário também, um homem buscando uma mulher. Tá? Aqui não se atenha a homem e a mulher. Perante a Deus todos nós somos iguais. Então nós estamos usando como um mero exemplo. No passado, eu já fiz muito isso, de olhar pessoas e ficar imaginando isso ou aquilo, que o vazio que eu sentia era a falta de alguém, que o amor era a relação entre as pessoas, totalmente equivocada. E também existe uma passagem sobre homens que olham as mulheres e desejam. Da mesma forma que eu fiz esses dias trazendo o comparativo do homem e da mulher, eu vou fazer também com essa passagem desse tipo. Porque é interessante olhar que o problema aqui não é o homem e nem a mulher, mas é os desejos. É quando nós nos cegamos querendo colocar o nosso objetivo acima de qualquer moralidade, querendo impor a nossa vontade acima de qualquer coisa. E o que acontece quando essas pessoas elas estão cegas? Elas abandonaram a Cristo. Por quê? Porque nós só podemos gastar tempo em uma coisa. E se eu estou caminhando para o lugar errado, sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai incomodar os meus sentimentos. Se eu quero me cegar para Cristo, o que eu faço?
Bebo, uso droga, tomo remédio, não aceito o que eu estou sentindo, acho que eu preciso de um tratamento, alguma coisa, me vitimizo, generalizo, tenho o costume de amplificar a narrativa. Então nós temos que olhar que dentro de nós não existe o bem quando nós temos um desejo fixo no nosso pensamento. E ele observou mais uma coisa, que quando elas se cegavam querendo um relacionamento e elas entravam dentro da igreja, outras coisas costumavam acontecer. Que era o quê? Era um outro comportamento. Além disso, elas se acostumaram a não fazer nada. Então elas começavam a receber a ajuda da igreja e elas ficavam lá ociosas, pensando que elas gostariam de ter outra vida, que elas gostariam de ter outra coisa, não estava servindo a Deus, não estava orando, não estava buscando a presença do Espírito Santo, não estava buscando a sabedoria, não estava buscando nada. Elas estavam lá como se estivesse preso dentro de uma cadeia, querendo sair daquele lugar. E esse é o sentimento que nós temos muitas vezes dentro de relações, que nós estamos presos em alguma coisa, não por vontade, mas por não ter outras opções, por não ter outro caminho, por não ter uma condição. E ele observando essas mulheres, ele observando essas coisas, e ele estava concluindo que não era só esse o problema. E a andar de casa em casa, e pior ainda, aprenderam a ser mexeriqueiras. Mexeriqueiras é o quê? Fofoqueiras. Então, por essas mulheres elas terem um tempo ocioso, ao invés de estar gastando esse tempo no Senhor, elas estavam gastando tempo na vida das pessoas da comunidade. Então elas iam de casa em casa e ficavam conversando, fazendo fofoca, fazendo intriga, dizendo o que achava, o que ouvia, o que pensava. Então você imagina dentro de uma comunidade, as pessoas falando uma das outras, muitas vezes julgando, criticando, distorcendo. Será que ia dar certo essa vida em comunidade? Será que Jesus ele ia ser o foco central dessa comunidade? Ou as pessoas elas iriam começar a brigar dentro daquele lugar? E quantas cartas Paulo não escreveu que havia divisões, que haviam pessoas que chegavam no meio das festas dele? Será que essas pessoas não vinham atrás dessas viúvas jovens? Então nós temos que entender que isso daqui é uma vida. A Bíblia ela não está contando histórias, ela está falando sobre vidas de pessoas que tiveram próximas de Deus e pessoas que não tiveram, sobre pessoas que tiveram um sonho e sobre as que não tiveram. E nós somos essas pessoas. Todos nós somos essas pessoas, todos nós nascemos no pecado, todos nós militamos pelo pecado, todos nós buscamos isso porque nós nascemos sem sabedoria, nós não entendemos nada, nós simplesmente tentamos sobreviver a sentimentos que nós não compreendemos. E louvado seja o Senhor Jesus, que nos deu a sua palavra, que nos deu o seu Espírito, que compartilhou a sua sabedoria, que nos deu um direcionamento, que nos deu... Nós precisamos louvar o Senhor por isso. Nós precisamos louvar o Senhor por isso, porque nós podemos ver. Antes nós não podíamos, antes nós só podíamos desejar e sentir coisas ruins e o diabo influenciando e nós não sabíamos que isso era isso. E pior ainda, aprendem a ser mexeriqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não devem. Quantas vezes nós não falamos coisas que não deveríamos? Falamos demais. Falamos coisas para cutucar, coisas para machucar, para julgar, para criar discórdia, mentimos, distorcemos, aumentamos. Qual é a necessidade disso? Isso só está mostrando uma coisa, que se dentro de uma comunidade cristã, essa viúva era para ser descartada, ela era para ser abandonada, por que nós devemos aceitar dentro da nossa casa esse tipo de comportamento? Se a própria igreja da época rejeitou, olha, pessoa que faz isso não serve para ser chamada de serva de Cristo. Uma pessoa que vive assim abandonou o Senhor. Por que eu tenho que olhar esse comportamento e achar que é uma coisa normal e natural? É natural para quem não tem Deus. E esse sim é o natural. E às vezes parece que é pesado quando eu faço a comparação de estar com Deus e não estar com Deus. E olha o que ele vai falar. O que eu aprendi na Bíblia. Às vezes parece um pouco pesado? Pode parecer, mas é o que está escrito. Talvez se você tivesse lido por mais vezes, porque você acha que na primeira vez que eu li eu entendi, na segunda eu entendi, na terceira eu entendi, cada vez a gente entende uma parte quando é para ser entendido, porque tem muitas coisas que passam batido.
Não adianta, a gente vai sempre usar a sabedoria que nós temos naquele dia para tentar concluir as coisas. E Deus, cada vez que nós vamos buscando, ela só vai aumentando. É como se fosse um pezinho que você planta na tua casa, uma pequena sementinha, que ela morre dentro da terra e começa a nascer, porque a semente precisa morrer para poder germinar. Então você cuidou aquela sementinha, cada ano que passa essa árvore fica maior, até que chega um ponto que ela começa a dar frutos. E a conversão é justamente isso, é você dar frutos para o Senhor, praticando aquilo que Ele ensina, ajudando as outras pessoas, cuidando da igreja do Senhor. Quando Paulo, ele escrevia as cartas para Timóteo, era para ajudar ele a cuidar das pessoas. Igreja é cuidado, igreja é amor. Cristo é o Filho de Deus, que demonstrou todo o amor de Deus por nós. Então nós somos amados, nós somos aceitos por Deus quando nós nos arrependemos. O que mais que essas nossas companheiras faziam, além de ficar andando de casa em casa, fazendo fofoca com tempo ocioso? Pois algumas viúvas já se desviaram e seguiram Satanás. Pronto. E aí? Rejeitaram Cristo, elas estão com quem? Com Satanás. Tem outro caminho? Não tem. Não está com Jesus, está com o diabo. Pronto, está aqui uma passagem demonstrando biblicamente o que eu sempre falo. Ou é luz, ou é escuridão. Ou é felicidade, ou é tristeza. Ou é paz, ou é tribulação. Sempre vai ter o transitório. O teu sentimento está no positivo ou está no negativo? Você gosta do que você sente ou não gosta? Essa é a questão toda central da nossa vida. Então o problema dessas mulheres era o tempo ocioso? Não, eu poderia estar dentro da casa não fazendo nada. Aqui nós temos que pensar que nós temos viúvas também mais velhas. E ele aceitava. As duas estavam na mesma condição. O que mudava? Era por causa da idade? Não, era por causa do pensamento. A distinção entre as pessoas estava pelo pensamento, pelos desejos. E esse é o problema das coisas. Talvez uma pessoa mais velha, os desejos dela, ela já se iludiu de todas as formas possíveis e ela já começa a aceitar coisas que são mais realistas. E as mais jovens não, ainda estão iludidas, achando que a vida é essa Disneylândia aí. E não é. Você pode olhar, pode querer comprar aquilo que você não tem condição, vai estourar o teu cartão, vai ficar cheia de dívida. A bota tá lá, a roupa tá lá, a saia tá lá, o vestido tá lá, o celular tá ali, só que você deita na tua cama e a preocupação de como vai pagar. Então nós temos que começar a entender o que nós temos vivido. E toda vez que nós temos ociosidade na nossa vida, pode ter certeza que Satanás vai vir influenciar os nossos pensamentos. E nós vamos ser cegos para todas essas coisas. Se a gente vai lá em Provérbios 14, versículo 1, 2, 12, 13 e 30. A palavra do Senhor, ela diz assim: a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói. Com as próprias mãos. Quem é honesto mostra que teme o Senhor, mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor o está desprezando. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O sorriso pode esconder a tristeza quando a felicidade vai embora. A tristeza já chegou. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Então, nesse provérbio de Salomão, a parte da vida dele que eu creio que foi a que ele teve mais em comunhão com o Senhor, porque a gente olha a vida de Salomão e nota que tem etapas. Tem 3 livros na Bíblia que são atribuídos a ele: Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes. Então a gente nota 3 fases da vida de Salomão. Cântico do Cântico, se você ler, você vai achar que esse livro não deveria nem estar na Bíblia, porque não fala de Deus, não fala de nada. Fala dos desejos de Salomão, das mulheres de Salomão, e é só isso. Um livro extremamente curto aos meus olhos, tá? Isso é uma opinião particular e pessoal minha. Não vejo nada de bom nesse livro. Mas eu enxergo também em Salomão o que nós somos. Enxergo a humanidade, enxergo esse período que seja o de Salomão, ele sendo rei, mas Jesus, ou Deus, não vivendo na vida dele. Então, quando ele ora a Deus e pede sabedoria, ele recebe essa sabedoria, eu creio que foi quando ele escreveu Provérbios. E aí a vida foi passando, as coisas foram acontecendo, e ele desobedeceu a Deus de todas as formas possíveis, mesmo com tanta sabedoria. Se a gente não tiver a bênção de Deus, a nossa vida ela não serve de nada.
E quando ele escreve Eclesiastes, você vê que ele é um homem amargurado, que teve muitos relacionamentos, que viveu tudo o que ele queria viver, que buscou satisfação em todas as coisas e não encontrou nada. Inclusive conseguiu rachar o reino de Israel em 2 reinos, em 2 tribos, e conseguiu jogar fora também a salvação dele, porque ele adorou outros deuses. Deus ele não está querendo alguém perfeito, mas ele quer alguém que tenha fidelidade, alguém que consiga não trair a confiança dele, porque pecador nós sempre vamos ser. Davi, apesar de tantas coisas erradas que ele fez, ele nunca abandonou o Senhor. Ele sempre se humilhou ao Senhor, pediu desculpa para o Senhor. E é assim que nós temos que notar, aonde nós estamos gastando o nosso tempo, aonde nós começamos a se desviar do caminho. Se a gente olha lá no livro de Davi, antes dele conhecer Batseba, que é a mãe de Salomão, aonde ele vai pecar, vai mandar Urias para o campo de batalha e ele vai morrer, e aquela loucura inteira. A palavra fala assim, olha, era comum que na primavera eles saíssem fazer guerra, mas dessa vez Davi não foi. Então, a partir do momento que ele deixou de fazer a vontade de Deus, ele estava com tempo livre. Tempo livre para fazer tudo aquilo de errado que ele fez. E é justamente isso, é quando nós nos afastamos de Deus, que o mal ele tem oportunidade de entrar na nossa vida. E isso é diário. É diário. Tá? Não tem como a gente achar, eu encontrei, eu me batizei, zerei o jogo, me converti, zerei o jogo. É vigiar e orar todos os dias. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem o juízo o destrói com as próprias mãos. A mulher sábia, sabedoria, Espírito Santo, palavra de Deus, fé. Sabedoria vem de Deus, tanto que Salomão orou pedindo para Deus sabedoria. Então não é algo que nós adquirimos lendo o livro, não é a capacidade de compreensão, não é a capacidade de resolução de problemas, mas é a capacidade de entender os meus sentimentos e usar a minha vida para Deus, de entender o que é luz e o que é escuridão, é a capacidade de ver. Tá? Então, nós temos que entender que existem a mesma mulher. Pensa naquela viúva que está lá em cima, que gastou tempo, que não é nem aceita dentro da comunidade, ela vai lá e encontra o marido, e aí ela tem uma casa agora para ela cuidar, e o marido vai sair trabalhar e fazer as coisas dele. Só que essa mulher continua não tendo sabedoria, continua cuidando da vida dos outros, continua com tempo ocioso, continua não pensando em Deus, não buscando a presença de Deus, não fazendo nada. A mulher sábia, a mulher que entra dentro de uma casa, que vive um relacionamento com Deus, ela constrói o seu lar, ela edifica o lar. Então ela cria um ambiente onde as pessoas querem viver e não onde as pessoas não querem viver. Tem mais pessoas dizendo que a casa delas é um inferno, minha casa é um inferno, é gritaria, é bicho, é não sei o quê, do que pessoas dizendo que a minha casa é um pedacinho do céu. Como é a sua casa? Você pode achar que o problema são as pessoas, o seu pai, a sua mãe, o seu marido, o seu filho. O problema é você. Quando nós não temos um papel pacificador, nós somos essa mulher tola. Nós vamos destruir com as próprias mãos. Nós não vamos saber o valor das coisas que nós temos. Nós vamos ficar cuidando da vida dos outros como se a nossa vida tivesse muito bem cuidada. Pare de gastar tempo em pessoas. Saia das redes sociais. Quer entrar para postar uma coisa sobre Deus? Posta, mas para de acompanhar a vida de gente. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Eu posso acompanhar o que está acontecendo no mundo? Com certeza. Ler uma notícia, um jornal, alguma coisa, e nem tome isso como verdade. Mas nós temos que estar informados do que está acontecendo. Porque aqueles que não escolhem dão o poder de outros escolher, e nós temos que escolher. Nós temos que ocupar todos os espaços que existem. Porque se nós não ocupamos, outros vão ocupar e vão colocar os interesses deles acima dos interesses de todos. Comunidade é um interesse comum, onde Cristo é o centro de tudo. Esses são os valores que nós procuramos. E são esses mesmos valores. Agora, adianta uma mulher sábia edificar um lar para um homem que ele não é cristão, para um homem que não reconhece a Jesus? Vai destruir. E essa é a questão. Por mais que um construa, se ambos não tiverem com o Senhor, vai destruir, porque se torna um lugar insustentável. Quem é honesto mostra que teme o Senhor. Honestidade é o quê? É que ninguém vê que eu estou fazendo alguma coisa? Que eu estou roubando, que eu estou enganando, que eu estou adulterando, que eu estou fazendo? Ou honestidade é saber que Deus ia se entristecer com isso?
Honestidade é eu pensar no que Deus vai pensar de mim. Pessoas desonestas pode parecer honestas aos olhos de quem não viu, aos olhos de quem não sabe. Esse é o ponto. O conhecimento, ele define o que cada coisa é. Se nós não temos conhecimento, se nós não temos sabedoria, como é que eu posso saber sobre as coisas? O que eu mais vejo é gente que, como se fossem essas viúvas mexeriqueiras, fazendo tudo errado, e a pessoa fala, uma pessoa boa. Por quê? Porque ela me ajudou um dia a fazer uma coisa. Mas isso nunca significa nada. Não é porque alguém te ajudou um dia que significa que ela é uma boa pessoa. Bondade só vem de Deus. Quando eu estou servindo a Deus, quando eu não tenho interesse. E eu não fico com a glória das coisas que eu faço para o Senhor, muito pelo contrário. Mas as pessoas que se desviam do caminho do Senhor o está desprezando. Por que aquelas mulheres elas eram rejeitadas pela comunidade? Porque elas se desviaram do caminho do Senhor. Se eu não consigo ver honestidade, se eu não consigo ver verdade, se eu não consigo ver a vontade de ser melhor, o reconhecimento de culpa, essa pessoa ela se desviou de Deus. Se ela se desviou de Deus, existe um caminho. Se existe um caminho, existem dois lados. Um está indo para o Senhor, ela se desviou. De novo, Satanás. Seguiram Satanás. Eu já segui Satanás. Louvado seja o Senhor, porque hoje eu tenho um caminho. Antes eu não tinha. Só tinha ilusão na minha cabeça. Só tinha ilusão. E você está seguindo a quem? No dia a dia. Na hora de fazer, você faz o que Deus ensina na Bíblia ou você faz o que você quer? Na hora de colocar da tua oração, você ora para agradecer o que você tem ou ora pedindo mais? E aí, qual que é teu desejo? Qual que é a tua vontade? Esse é o teu sentimento. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando à morte. Então, dentro de nós não temos a certeza de nada. A única coisa que o que parece pode não ser. Às vezes o que você achava não é. O que você pensava não é. E eu acho que a Bíblia, o que ela mais ensina é que nós não somos. Quantas vezes a pessoa não fala assim, foi um tapa na minha cara, foi um chute na minha barriga, foi uma voadora. Por quê? Porque ela me fez ver o que eu não via. Ela refletiu quem eu sou, e isso é maravilhoso, porque é a oportunidade que você tem de ser, a não de pensar. Antes você era apenas um pensamento em construção, agora você vai se tornar. Antes era apenas um desejo que te desviava de Deus, agora é o próprio Deus que segura na tua mão e caminha com você. Então a tua vida ela precisa ter uma transformação totalmente diferente, não ficar buscando caminhos. Por que Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida? Porque é ali que nós temos que seguir. Ele está apontando a direção, ele está apontando para que as coisas possam acontecer, para que as bênçãos possam chegar. E não é sobre prosperidade, é sobre satisfação. Porque você pode ser próspero e ser insatisfeito, e viver uma vida de vícios, uma vida onde nunca nada tá bom. E o que adiantou? Mas eu tenho isso. Cara, você pode ter tudo. Se aquilo não tiver importância para você, não tiver significado. Aonde tem abundância, muitas vezes não tem significado as coisas. Um copo de água dentro do deserto, para uma pessoa que está com sede, vale o quê? Vale tudo. E para uma pessoa que não está com sede e tem água em abundância, ele não vale nada. O mesmo copo, a mesma água, duas circunstâncias diferentes. O sorriso pode esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Lembra que nós falamos que as pessoas às vezes ficam brincando e dando risada, fazendo gracinha? E geralmente são essas pessoas que acabam tirando a própria vida, o brincalhão. E por que ele está rindo? Para esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Lembra da dualidade? Tristeza, felicidade. Sai um, entrou o outro. Felicidade, fruto do Espírito Santo. Quem? Jesus, Espírito, Deus. Tristeza, a ausência de Deus. Quem? Satanás. E é só isso. Então é uma pessoa que tenta sorrir, ela tenta mentir o que ela sente, tenta mentir como está o coração dela, brincando, rindo, desviando a atenção das outras pessoas, porque o que tem dentro? Tristeza. Então nota que as pessoas que costumam ficar fazendo brincadeirinha, sempre o tempo todo tá fazendo uma brincadeira, ela está mentindo, porque ela está triste. Olha o olhar dessas pessoas e me diz se existe felicidade. Tem gente que adora sentar em volta de uma garrafinha, né, cultuando a Nossa Senhora, álcool, e fica ali gostosinho, e só conversando e falando da vida dos outros e dando risada. Ó, você viu fulano? Saiu. E aí?
Tá feliz, será? Será que as pessoas que bebem, elas bebem porque elas são felizes? Ou porque elas gostam do gosto? E aí? Quem será que tá certo? A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Olha a somatização. Paz, Jesus. A paz que excede todo o entendimento. Eu te dou a minha paz. A paz que o mundo não tem. Paz de espírito, Jesus. Nós vamos ficar doentes? Não. E se eu fico vivendo essa vida longe, cuidando da vida dos outros, desejando, preocupado, aflito, só fazendo as coisas erradas, você acha que vai acontecer o quê? Mas a inveja destrói como câncer. Ela vai destruir o meu corpo. Quando eu não acreditava em Deus, depressão, tristeza constante, vontade de tirar a própria vida, dores que eu definia como emocionais, tinha uma dor de estômago, insônia e um monte de coisa que muitas vezes eu não sabia nem interpretar. Mas hoje a vida que eu vivo, pela graça de Deus, pela paz do Espírito Santo, nem se compara. Não tem dependência de nada desse mundo. Não tem dependência de nada. Dorme bem, come bem, não fica cuidando da vida dos outros, gasta o tempo louvando o Senhor, adorando, e assim precisa ser a nossa vida. Se você tiver qualquer coisa diferente disso, você vai acabar destruindo, você vai chegar na morte, você vai pegar o caminho e tá aí. A palavra é uma só. Você aceita ou rejeita. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você possa abrir os teus olhos e olhar o seu próprio comportamento. Não importa o que os outros fazem, cada um vai ser julgado pelo que fez. Gasta tempo no Senhor, gasta tempo lendo a palavra de Deus, ouvindo os louvores, os devocionais. Quanto mais tempo você gastar em Deus, mais sábio você vai se tornar, melhor seus sentimentos vão ficar, Satanás não vai mais voltar na tua vida. Você só vai ser feliz, não tem mais tristeza, não tem mais espaço. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.